Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica e hoje nós fechamos os nossos estudos acerca das profecias sobre Jesus. Então, pega seu caderno de estudos, pega a tua Bíblia, ora ao Senhor, pede a Ele proteção, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Vem conosco, vamos para mais algumas profecias sobre Jesus. Muito bem, nós temos aqui, já no final do ministério de Jesus, algumas questões que foram colocadas pelos profetas e que efetivamente aconteceram. Então veja lá, quando Jesus entra em Jerusalém, antes de entrar, ele pede para que os seus discípulos lhe tragam um jumentinho. Um jumentinho é um filhote de jumento. Na verdade, ele não está pronto, preparado para fazer estas funções. Mesmo assim, Jesus pede para que lhe traga um jumentinho. E o jumentinho não acha ruim, ele não empaca, ele não fica zangado, ele não impede, ou seja, só o fato dele poder montar o jumento e o jumento levá-lo aonde ele tem que ir já é algo miraculoso, né? Porque um jumentinho que não estava treinado, que não estava ainda pronto para fazer isso, acaba fazendo isso. Veja o que Zacarias diz para nós em Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Ou seja, a mãezinha dele estava lá, ele foi pego, Jesus sobe, ele aceita a montaria e ele entra em Jerusalém, né? Pobre, porque ele não tem onde descansar a cabeça, ele depende, né, do auxílio de algumas pessoas, porque ele está ali para fazer a missão. Então, Jesus efetivamente faz isso, e você vê essa passagem, né, em Marcos, conforme nós já estudamos. Muito bem, alguns dias entre a ida para Jerusalém e a morte de Jesus, uma das pessoas do convívio de Jesus o trai e o vende, ou seja, ele vende Jesus por dinheiro, gente, por dinheiro. E não é uma quantia muito alta, são 30 moedas. Então, não é assim um absurdo de valores, mas de qualquer forma é uma venda. E aqui nós vamos encontrar uma coisa interessante. O próprio Zacarias fala do valor de um profeta. O valor de um profeta. E ele fala isso em Zacarias 11, 12 e 13. Dá uma olhadinha no que Zacarias fala em relação a este valor, o valor de um profeta, e o que é feito com esse dinheiro. Olha lá. E foi desfeita naquele dia. E assim conheceram os pobres do rebanho que me respeitavam, que isto era palavra do Senhor. Porque eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Agora olha o que vai acontecer. 13. O Senhor, pois, disse-me, arroja isso ao oleiro, este belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Olha que coisa interessante. Deus diz para Zacarias que este era o preço que eles acharam, que eles avaliaram o próprio Deus. Este é o Deus
o preço pelo qual Deus foi avaliado, pelo serviço de Deus, pela preocupação de Deus, tá? Era o valor que deram para o profeta. E aí Deus diz o seguinte: pega esse dinheiro e joga, arroja ao oleiro, na casa, no templo, ao oleiro. Quando Judas trai Jesus, Jesus foi traído pelo mesmo preço que eles pagaram para Deus, que eles pagaram para Zacarias, 30 moedas de prata. E este dinheiro, Judas depois, quando viu o que aconteceu, Judas devolve esse dinheiro, joga esse dinheiro de novo, ele não quer mais o dinheiro porque era um dinheiro de sangue. O que é que os judeus, os mestres da lei, os fariseus, os saduceus fizeram com esse dinheiro? Eles pegaram esse dinheiro e compraram o campo do oleiro. E neste campo do oleiro eles fizeram um cemitério. Fica muito próximo ali de Jerusalém, existe até hoje, tá? Claro, está bem modificado, mas existe até hoje. É o campo do oleiro. E este campo ficou conhecido como o campo de sangue. Por que foi conhecido como campo de sangue, não o campo do oleiro? Ficou conhecido porque os 30 dinheiros, as 30 moedas que compraram o campo do oleiro, eram vindas da traição, do sangue de Jesus, do Filho de Deus, que havia sido traído. Então, isso aqui está contado em Mateus 27, 6 e 7. Muito bem, depois nós vamos encontrar aqui em Salmos algumas descrições do Messias ou de Jesus durante na crucificação, na morte dele e antes dele, ou seja, o que a gente chama de paixão de Jesus, que é o conjunto de todos essas questões aqui, tá? Então ele diz ali, né, que ele foi abandonado. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Aqui nós vamos ver que uma das últimas palavras de Jesus enquanto estava crucificado foi: Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus estava dizendo esta palavra? Porque sobre ele estavam todos os pecados e Deus não podia ter agora comunhão com ele, porque ele estava pagando o preço. Ele teria que morrer pelos pecados, ou seja, sobre ele todos os pecados. E, portanto, havia separação entre Jesus e Deus, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Depois ele fala que foi zombado, né? Mas todos os que me veem zombam de mim, estendendo lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confio no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Efetivamente eles fizeram isso. Jesus estava crucificado e as pessoas cuspiam, as pessoas zombavam, as pessoas falavam mal de Jesus. Por que isso? Porque eles estavam fazendo troça, fazendo pirraça contra o Filho de Deus. Tá certo? Eles não acreditaram em Jesus. Então eles estavam zombando de Jesus na cruz. Jesus ainda teve que sofrer este tipo de situação na cruz. Em 22:16 fala a respeito de uma questão interessante, de que ele foi transpassado. 22:16, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Cães é o nome que os judeus davam para os gentios. Quem estava ali? Estavam malfeitores, estavam pessoas que eram efetivamente delinquentes, eles eram malfeitores, eles eram criminosos e estavam sendo crucificados juntos, mas em volta
além, óbvio, da mãe, de algumas outras mulheres e de João, estavam os romanos, a guarda romana, que poderiam ser chamados de cães, porque gentios eram chamados assim, malfeitores, porque existiam aí os criminosos que estavam sendo também crucificados juntos. Em 18 ele fala sobre uma coisa que os soldados fizeram. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Jesus é desnudo, ele só tem uma peça de roupa protegendo os seus órgãos, né? E depois toda a sua roupa, para que não fosse rasgada, para que não fosse destruída, eles lançaram sortes para ver quem ficava com a roupa inteira. E uma coisa muito importante também acontece aqui, está lá em Salmos 34, 20, diz assim: ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. E aqui nós vamos encontrar o seguinte: como eles tinham que tirar estes criminosos da cruz, porque já estava acontecendo ao sábado, já começava o sábado, e era um sábado de Páscoa, o que acontecia? Eles tiveram que ter certeza de que as pessoas estavam mortas para tirar da cruz, para ela não ficar ali na cruz, tá? Então, eles quebraram as pernas dos outros criminosos, dos outros dois criminosos. Quando eles chegaram em Jesus, não havia necessidade de quebrar as pernas, porque ele já estava morto. E aí eles só transpassaram para ter certeza de que ele estava morto. E efetivamente, ele estava morto. Então, nenhum dos seus ossos foi quebrado. E finalmente nós temos uma das passagens que mais trata que mais está colocada aqui para nós em relação às características do Messias, de Jesus. Então veja como é exatamente isto que aconteceu com Jesus. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Volta lá no 4 e vê, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. 9. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. E 11. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Esta uma das passagens mais ricas, mais lindas de Isaías, que fala sobre o Messias, que fala sobre o servo sofredor, que fala sobre Jesus na cruz e a sua obra de santificação, a sua obra de salvação, a sua obra de justificação de nós impuros por ele, que era o Cordeiro Santo, imaculado, sem pecado, e que nos trouxe a vida eterna. Amém, amados? Bons estudos.